Sejam muito bem-vindos para mais uma partilha artística do Ponto de Cultura Gente Legal. E hoje nós vamos fazer uma partilha que são histórias de várias pessoas de diferentes cidades que acontecem no Espaço Cadu, um pequeno teatro nosso, que a gente teve que mudar um pouco o nosso estilo de partilha por conta da pandemia, mas mesmo assim conseguimos ampliar os nossos conhecimentos para várias cidades. Hoje vamos receber a Juliana Lucília, uma atriz, coreógrafa, autora, enfim, uma artista incrível. Oi, Juliana, tudo bem? Olá, tudo bem? Muito obrigada pela oportunidade, por estar aqui conversando com vocês. E vamos saber um pouco mais sobre você. Tá Qual é o seu maior mestre hoje em dia? Alguém que te inspire muito? Eu tenho escutado, ouvido bastante o Miguel Falabella, que é um cara que eu sempre admirei, né? Um diretor, um ator, escritor, enfim, um artista completo também, que é um cara que eu sempre admirei desde muitos anos atrás. E através das redes sociais eu tenho me conectado bastante assim com ele, escutando os contos que ele tem produzido todos os dias. Ele faz, né, uma contação pelo Instagram, pelas redes sociais, alguns podcasts que eu escuto. Então é alguém que eu tenho me conectado bastante agora. Nossa, super ligado com você e tudo mais. Desde pequena você tinha esse sonho de ser atriz e tudo mais? Alguém te apoiava? Alguém da sua família? Sim, desde pequena, assim. Eu comecei a fazer dança muito novinha, né? Eu tinha sete anos, eu comecei a fazer balé, jazz, e a minha família, assim, sempre me deu muito apoio nisso, né? Eles gostavam, a gente fazia algumas reuniões em eventos e festas de família, assim, e eles sempre me incentivavam a apresentar alguma coisa, a mostrar o que eu estava fazendo na escola de dança. É, Depois meu pai comprou uma câmera na época e aí ele incentivava em gravar, então eu fazia algumas dublagens, e aí isso foi tornando uma coisa muito satisfatória na minha vida e na vida deles também, e por isso eles me deram bastante incentivo para seguir isso como trabalho também. Bom, para mim também, como você falou da sua família, eu sempre gostei muito da música e tudo mais, e meus pais sempre estavam ali falando assim, vai, se você quer fazer, a gente te coloca, você vai ser. Eu também já fiz balé muitas vezes, vários anos, e eles sempre me levavam, falavam assim, me apoiavam, falavam, você vai conseguir, nos espetáculos, eles sempre estavam lá vibrando e tudo mais. E pesquisando mais sobre você também, eu vi que você participou de vários espetáculos. Teve algum assim que foi o seu preferido e tudo mais? Eu acho que todos os espetáculos que eu participei, eu tenho assim um carinho muito especial e singular, né? Mas o espetáculo que eu produzi, eu acredito que é o que eu tenho maior paixão, assim, até porque era um sonho mesmo realizar esse espetáculo, e quando eu produzi, consegui colocar no palco tudo aquilo que eu tinha sonhado um dia, eu acho que com certeza é o espetáculo da minha vida. Continuando ligado ao seu espetáculo, eu vi que você fez a Iracema no seu musical. O que mais você sente que é ligado com você, dessa personagem, e como você explicaria ela para alguém? Olha, a Iracema é um personagem que, a princípio, né, como eu escrevi o texto, a princípio nem era um personagem que eu faria quando a gente fez a primeira leitura do texto, mas na primeira leitura eu já me identifiquei. Eu acho que a gente tem muitas coisas parecidas, né? Eu, né, Juliana, com a personagem da Iracema. E se eu pudesse explicar um pouquinho dela, eu falaria que ela é uma mulher à frente do tempo, ela não tem muito filtro, ela fala o que ela pensa, ela deixa muito claro a marca dela por onde ela passa, ela é uma grande incentivadora de sonhos, da cultura. Eu acho que isso a gente tem algo muito próximo, né? Eu sempre gostei de fazer arte, não só para mim, né? Não só para as pessoas à volta, mas fazer de uma maneira no coletivo mesmo, né? Só acredito na arte dessa maneira. Então, eu acho que se eu pudesse explicar a Iracema, seria isso, assim, uma mulher à frente, batalhadora,
incentivadora do sonho e muito forte, assim. Eu acho que essa era as maiores características da personagem. Nossa, ela é completamente você. Eu falo que o personagem faz, parece que se conecta e tudo mais. Como você criou o seu espetáculo? Qual foi, não a pior, assim, a parte mais difícil de se fazer? Eu acho que todo o processo mesmo de como colocar isso em prática, de ver isso realmente acontecer, foi muito trabalhoso, né? Eu acho que, assim, é claro que foi difícil, mas eu não gosto de usar muito essa palavra difícil, porque parece que é uma dificuldade que pode fazer a gente desistir, não que isso não aconteça, mas eu acho que foi muito trabalhoso colocar no papel e correr atrás de recursos para que pudesse acontecer aquilo, né? Porque na minha cabeça, a idealização do que eu gostaria, ela já estava muito pronta, mas precisava de uma forma prática arrecadar custos, dinheiro, para que aquilo acontecesse. Então, eu acho que essa foi a parte mais trabalhosa mesmo, de correr atrás para aquilo acontecer. Você também é coreógrafa, então o que mais te inspira na hora de criar uma coreografia? Uma música ou algo que você já tenha visto? Na hora de montar uma coreografia, como eu sou atriz, e na verdade eu entrei na dança e depois eu me encontrei, né? Esbarrei no teatro, assim. E o teatro não saiu de mim, tanto é que hoje eu me considero muito mais atriz do que uma bailarina. Porém, a dança não me largou enquanto eu estava no teatro, né? Ela ficou no meu pé mesmo, literalmente. E aí, eu acredito que toda vez que eu vou montar uma coreografia, ou que eu vou criar uma coreografia, eu penso naquela coreografia como uma cena, né? Então, eu penso no cenário, no figurino, eu penso em como. Eu faço muitas perguntas. Eu costumo dizer que, para mim, como eu vou criar cenas, também é dessa maneira, né? Eu me questiono muito como eu gostaria de colocar isso em cena, como eu gostaria que as pessoas entendessem isso? Ou será que eu gostaria que elas entendessem? Ou será que eu só gostaria que elas sentissem? Então, eu vou fazendo várias perguntas, me questionando mesmo, e assim eu vou criando a cena. Aí eu tenho uma cena de referência na minha cabeça, e aí daquela cena, a partir daquela cena, eu começo a criar e fazer uma relação com os passos de dança, ou como o movimento, né, pode dar vazão àquela cena. Então, eu acredito que para criar uma coreografia parte totalmente na minha vida, assim, na minha criação, do ponto de vista teatral mesmo, como se fosse uma cena. Ainda como você acabou de falar, que você cria uma cena e tudo mais, se você fosse criar uma coreografia sobre o hoje, o que está acontecendo hoje, essa pandemia, tudo, como você criaria? Olha, bacana você perguntar isso, porque, claro, né, artista, sem poder exercer a sua função ou estar no lugar que mais ama, né, trabalhar no palco, fica com a cabeça trabalhando, né? E eu já montei, já desmontei milhares de coreografias aí na minha cabeça durante esse período. Mas eu conversando com alguns amigos, né, com alguns amigos atores e coreógrafos também, eu criei e imaginei uma coreografia onde a gente falaria um pouquinho dessa relação humana, né? De como se deu isso, né? Como foi ficar isolado em casa, como as famílias, como as pessoas em cada nicho, cada lugar, né? Ficou isolado, ficou nesses seus lugares. Então, assim, eu já imagino num cenário de muitas janelas, né? Onde a gente poderia falar, dançar nessas janelas, uma grande janela virtual ali, então entrar um pouquinho dessa linguagem mais moderna, ter algo que representasse isso, e a coreografia também, que andasse por essas janelas. Em um momento também eu pensei em criar algo que os bailarinos, atores ficassem suspensos e de cabeça para baixo, para deixar essa situação clara, né, de que todos fomos pegos, de repente o mundo estava de perna para o ar, né, em menos de um mês. Então, eu acho que
essas referências aí foram que foram criando um pouquinho dessa coreografia que eu tenho na cabeça, e quem sabe colocar em prática, né? Quando entrou esse momento de todo mundo tem que ficar em casa, não pode sair, sai só se for necessário, todo mundo coloca máscara, tira máscara. Você também sentiu que a arte te ajudou a vencer esse momento, a música, tudo? Porque para mim foi o momento que eu mais precisei da música e eu percebi que ela estava ali. Eu acho que sim, eu acho que total, né? Acho que para assim, uma maneira geral, para todo mundo, a arte, de uma certa forma, salvou, foi a nossa cura, sem ter uma cura, mas ela foi ali nesse momento, né? Eu agradeci o tempo todo por estar nesse lugar, por conviver com pessoas desse lugar também, apesar, claro, da dificuldade, que a gente não pode deixar de lado, de entender como foi isso para todo mundo, mas eu acredito que, sendo artista, a gente consegue olhar para essa situação de uma maneira muito humana. Então, a gente olhava e falava, é isso que tem que ser feito, agora precisa respirar em casa, precisa ficar em casa, precisa seguir isso. E como que a gente vai cuidar da nossa saúde mental? É através desse lugar tão precioso que são as artes, né? Então, assistir série, filmes, lives, tudo isso foi cuidando, né, da saúde mental de muita gente. Então, acho que para mim foi importantíssimo, né? E fazer arte em casa também. Então, aqui a gente tocava, cantava, inventava cena, dançava, né? Era um momento de conexão com esse lugar mesmo. E também, quando eu estava pesquisando sobre você e tudo mais, eu vi que você tem uma filha. E se ela chegasse para você e falasse assim, mãe, eu quero ser como você, atriz, coreógrafa e tudo mais. O que você falaria para ela? Quais dicas você daria para ela? Olha, eu diria assim, eu sempre brinco que, por exemplo, ela já tem assim uma predisposição a fazer as coisas, né? E isso é algo muito genuíno, é muito dela. Porém, ela respira isso, né? Ela vive nesse ambiente, então não seria diferente. Eu costumo dizer que hoje ela é artista, né? Hoje ela já é, ela não tem muita escolha, ela já é. Mas se ela quisesse escolher isso como ofício, como trabalho, eu iria dizer as experiências que eu tive, mostrar para ela as experiências que eu tive, as experiências mágicas, incríveis que eu tive, e também falar um pouquinho da dificuldade, né, e da luta e da batalha que eu tive, mas são as minhas experiências. Então, eu acredito que, assim, eu iria incentivar, porque eu sei das maravilhas, eu iria me preocupar, porque eu sei das dificuldades, mas com certeza eu deixaria ela viver as experiências dela sem o menor problema. Agora, voltando um pouco no tempo, quando você teve essa ideia, um pouco antes ainda, de ser atriz e tudo mais, você tinha algum medo, alguma timidez, ou você sempre quis ser assim, nunca teve timidez nem nada? Não, eu sempre não, timidez é algo que não. Eu sempre costumo dizer, como eu também sou professora de teatro, eu costumo dizer que a timidez é um estado, né? Porque a gente às vezes se coloca tímida em algumas situações, em outras nem tanto, né? Eu acho que eu nunca estive nesse estado assim. Eu sempre gostei muito de me mostrar, de falar, de colocar minha opinião. É, então, esse processo não foi um processo difícil, doloroso para mim. Pelo contrário, era uma escolha mesmo. Eu queria fazer isso, eu queria falar, eu queria dançar, eu queria estar no palco. E como você dá aula também para várias pessoas, você sente que elas vão perdendo com o tempo essa timidez também? Eu acredito que sim. Como eu disse, né? É trabalhar, é entender qual é a necessidade de se expor, como se expor, qual é a maneira. Acho que todo mundo tem uma certa necessidade de falar, de mostrar, né, aquilo que gosta, o que faz, falar um pouquinho de si. É, então, eu acredito que sim. Todo mundo que procura curso de teatro, por exemplo, eu sempre brinco que tem uma coisa em comum. Sempre todo mundo quer aparecer, né? Todo mundo quer falar um pouquinho, quer se mostrar. E isso é bom, né? Isso é muito positivo.
Mas a gente precisa aprender como fazer isso também, né? Ou aprender não, a gente precisa entender como fazer isso. Então, eu acredito que é mais ou menos por aí. Isso é ótimo, eu adorei que você mostrou muito como eu sou, assim, eu quero sempre chegar igual quando eu tô com minhas amigas, assim, e a gente dança, a gente canta, brinca e tudo mais. Aqui no Ponto de Cultura, a gente toda hora tá dançando e eu tinha essa timidez antes, mas agora já tá, é como você falou, foi um estado, agora eu já não tenho mais. Caso você não fosse atriz, coreógrafa e tudo mais, você tinha algum outro caminho que você queria seguir? Olha, eu fiquei, quando eu fui fazer vestibular, né, encarar isso mesmo como um trabalho, como um ofício, eu fiquei muito na dúvida por várias questões, mas eu tinha também vontade de ser arquiteta, né? Eu gostava muito de desenhar, eu tinha um hobby de criança de recortar plantas de apartamentos da Folha do Jornal, assim, e colava num caderno. Então, tinha um caderno com plantas de apartamento. Então, eu tinha vontade, tanto é que eu me interesso muito por cenário, né? Eu gosto muito da montagem, da criação. Então, eu acho, né? Eu não sei se eu seria uma boa arquiteta, mas eu acho que se eu não fosse atriz, eu iria criar esses ambientes, ia me dedicar a isso. Sim, isso é super legal, porque parece que a arquitetura também está ligada com a arte, porque você vai Sim. criando coisas, então está tudo super ligado, né? Você pode compartilhar um momento da sua passagem com o Grupo Ato, Ponto de Cultura aqui? Nossa, com certeza. Nossa, total, assim. Bom, só de falar, ó, já tenho que respirar, porque é bem emocionante mesmo, assim. Grupo Ato foi um divisor de águas, assim, na minha carreira, com toda certeza, com toda certeza. Eu entrei no Grupo Ato para fazer uma substituição e deslumbrei, claro, né, uma oportunidade de trabalhar num dos únicos grupos profissionais que tinham na cidade. Então, para mim, era assim uma honra, um orgulho, né? E ali eu encontrei pessoas que me deram assim um norte de como ter uma vida artística, né? Então, eu acho que eu costumo dizer que se eu não fosse artista, se eu não fosse atriz, eu não seria a Juliana que eu sou hoje. E para eu chegar nesse lugar que eu sou hoje, ou atriz que eu sou hoje, com certeza, Carlos Batista, Beth Benetti, são pessoas assim que assinaram esse documento, Juliana Lucília, entendeu? Então, eu acho que se eu não tivesse passado por esse grupo, eu jamais seria a atriz que eu sou hoje. Então, foi um divisor de águas mesmo. Eu acho que ali eu percebi que realmente eu queria isso para a vida, nem tanto na faculdade. Eu acho que a faculdade me deu muito conteúdo, né, muita experiência para algumas coisas, mas o Grupo Ato me deu uma bagagem artística, né, uma experiência teatral que eu falei, eita, nós, é isso que eu quero fazer, eu preciso correr atrás disso, eu quero viver disso. É o que eu falo para todas as pessoas que estão perto de mim, que tem pessoas que chegam na nossa vida que falam assim, parece que colocam um ponto no que devia ser. Um sorriso apenas, ou um abraço, uma palavra e tudo mais. E nesse caminho da arte, tem algum filme que tenha marcado muito a sua vida? Eu acho que tem vários filmes assim que são muito especiais assim que para mim. Tenho um filme que eu assisto até hoje e que tem pontos e questionamentos ali que se assemelham muito com várias coisas que eu gosto da visão da vida que eu tenho, talvez. A Espera de um Milagre. Eu acho que é um filme que tem que me toca num lugar onde que mexe muito comigo ali. Esse é um dos filmes que mexe muito comigo. Então, eu acho que se eu fosse falar, não sei se é um filme da minha vida, né? Mas é um filme que eu escolheria para falar: olha, precisa ser conversado, falado sobre todos os assuntos e temas que é levantado em questão ali. E eu sou uma pessoa que eu nunca vi esse filme, mas eu tenho certeza que hoje eu vou procurar para ver.
Você tem alguma parte, caso como você gosta desse filme, que te toca mais, que você fala assim, nossa, essa parte eu nunca vou esquecer porque foi a melhor parte de todas. Eu acho que, na maneira geral, é o filme todo, assim, não sei se tem um momento específico, eu acho que é a história mesmo, o que ele narra, né? É muito tocante, é uma angústia o tempo todo no filme, e acho que você se coloca num lugar de o que eu poderia fazer, se eu posso fazer alguma coisa. Eu acho que é um lugar de reflexão o filme inteiro, então é um filme que mexe muito comigo. Qual é o seu maior sonho? Assim, você tem algum sonho que você fala, nossa, isso Acho que no momento, meu maior sonho é que todo mundo seja vacinado e que esse vírus vá embora. Então, assim, se eu puder falar, meu maior sonho real é esse. com certeza eu falo que quando todo mundo estiver vacinado, a gente vai poder, com cuidado ainda, mas conseguir voltar um pouco para a nossa vida normal, vamos dizer assim. Sim. E eu percebi que você é uma mulher muito talentosa. Você tem algum talento que você nunca falou para ninguém? Assim? Eu acho que não, eu acho que todos os. Acredito, não sei, talvez eu tenha e não saiba também. Mas eu acho que todos os meus talentos, assim, a predisposição que eu tenho artística, eu sempre coloco ela em prática, né? Seja escrevendo, dançando, criando ou interpretando, eu acho que é bem declarado, assim, eu não escondo nada, não. Ai, ai, isso eu concordo super, porque é uma coisa que eu penso. Se a gente tem, a gente pode mostrar para todo mundo, a gente mostra para nossos amigos, porque a gente incentiva outras pessoas também. Tem que compartilhar, né? Vou deixar só para mim? Pode deixar guardado. Agora, perguntando mais sobre os espetáculos e a produção deles. Como é o seu processo de direção de um espetáculo? Olha, depende. Eu não tenho um roteiro ou uma metodologia estabelecida, assim. É, eu gosto muito de compartilhar junto com o elenco, com os meus alunos ou com quem eu vou trabalhar, em dividir muito. Acho que isso é uma característica mesmo de conversa, de pesquisa, de sentar. é, aquelas questões que eu falei na montagem, elas sempre aparecem. Então, às vezes, eu faço uma listinha de perguntas do que eu gostaria de colocar em cena. Então, aí eu trago essa listinha de perguntas, né, esses questionamentos para a roda de conversa, para o trabalho. Então, eu gosto muito de dividir. Como eu disse, o teatro para mim é uma arte muito coletiva, né? É impossível fazer sozinho, mesmo um monólogo é impossível, né? Então, eu acho que o meu processo é sempre compartilhar, perguntar, questionar. Eu começo a partir daí, independente do trabalho, é essa pesquisa, são essas questões, ou essa troca mesmo, né, com quem vai fazer o trabalho, que eu acho importante para iniciar o processo. Continuando nessa parte de criação e tudo mais, você tem alguma dica para quem quer começar a escrever roteiros? Por onde eles devem começar ou alguma coisa do tipo? Olha, eu acho que a primeira coisa para começar mesmo a escrita de um roteiro é colocar no papel tudo aquilo que você está sentindo. Se é uma coisa que está inquieta, que você quer falar sobre aquilo, é colocar no papel. A pesquisa, ela é importantíssima, dependendo do que você vai escrever, você precisa, toda vez que a gente escreve sobre alguma coisa, a gente precisa saber do que a gente está falando, né? Então, eu acho que, primeiro é o que eu sinto, eu coloco aquilo no papel e depois eu pesquiso para aquilo tomar uma forma real. Costumo dizer também, se a escrita às vezes não sai de jeito nenhum, às vezes eu estou inquieta, tenho aquilo na minha cabeça, mas ela não sai, eu não consigo pôr na palavra aquilo. Então, fecha o olho e visualiza aquilo que está na sua cabeça, né? Seja a ação, seja uma cor, uma imagem. Então, escreve aquilo que você viu, que aí a partir daquilo você pode começar a desenvolver um texto ou um diálogo. Acho que pode ser um caminho inicial aí. E você, uma dúvida assim que eu fiquei, quando você vai fazer o elenco, você escolhe os seus alunos ou alguém, você faz uns testes para pessoas que queiram participar? Como essa escolha de personagens, por exemplo?
Ó, na companhia que eu tenho, na verdade, eu geralmente convido alguns amigos, né? A gente não costuma fazer teste, a não ser que tenha uma produção ou algum espetáculo que já está em cartaz ou já está rodando, e aí a gente precisa de uma substituição, então tem um perfil específico, ou o ator precisa. ah, Ter alguma qualidade específica, né? Ah, precisa tocar algum instrumento, ou um instrumento X, ou precisa cantar, ou precisa ser bailarino. Então, se tiver isso, aí sim a gente abre teste, como a gente já fez isso. Mas, caso contrário, eu gosto muito de trabalhar com atores convidados, né? Com atores que eu admiro o trabalho. Então, assim, muitas pessoas entraram para fazer o espetáculo por indicação. Tinha gente que eu nem conhecia o trabalho, mas eu conhecia o trabalho de quem estava indicando. E se aquela pessoa falou para mim, olha, muito na confiança, né? Esse ator é incrível, ele é ótimo, dá uma chance, vamos lá, eu convido, né? Então, eu acho que tem uma coisa que eu acredito muito na palavra, né? Nessa verdade. Então, geralmente é feito por indicação, por ou eu observar o trabalho da pessoa e gostar muito, ou por indicação de alguém que eu já curta muito o trabalho e acreditar naquilo. E desse modo que você falou, a gente até conhece pessoas novas, já faz novas amizades e tudo mais. E a gente vai ampliando ainda mais a nossa forma de arte. Como foi para você o processo de escrever Os Boêmios de Adoniran? Olha, o processo do texto mesmo, da dramaturgia, ele foi assim muito iluminado, né? Eu chamaria de iluminado, porque foi assim, eu escrevi o texto mesmo em uma noite, né? Eu já tinha feito um trabalho de pesquisa muito grande, já tinha assim muitas informações. E uma vez eu conversei com um amigo e ele falou assim: "Mas você quer escrever sobre a vida desse compositor?" E eu falei: "Não". Ele falou: "Então, porque você só tem uma pesquisa sobre a vida dele". E aí eu fiquei pensando, eu falei, não era isso que eu gostaria de fazer, não é falar sobre a vida, eu gostaria de passar uma outra referência, eu gostaria de falar do povo, eu gostaria de escrever sobre o que ele cantou. E aí pronto, acho que foi um momento que eu me conectei e entendi, e aí nessa noite, uma noite iluminada, eu escrevi mesmo o texto, né? Agora, a escrita do projeto já foi um pouco mais doloroso, porque aí precisa seguir, né, várias regras burocráticas, então a própria descrição de projeto, justificativa, objetivo, é tudo que precisa ter coerência dentro de um projeto, para uma lei, por exemplo, de incentivo. Então, essa escrita foi um pouco mais difícil, assim, eu tive a ajuda de muitas pessoas, e por isso que deu certo, voltamos a colocar isso no coletivo, né? E aí, então essa foi mais difícil, mas como eu tive apoio, né? Juntos somos sempre mais fortes, aí deu certo também. Aí no processo de figurino, vocês fizeram seus figurinos, vocês contrataram alguém, algum amigo próximo? Aí, ó, mais uma vez, como a gente volta aí nas minhas referências, né? Quando o projeto estava pronto e a gente conseguiu, inclusive uma lei de incentivo, a gente ia colocar o projeto em prática, a gente convidou, né, o Gardim para fazer os figurinos. E o Gardim, enfim, eu conheci o Gardim através da Beth, do Carlos, então, assim, já era uma referência absurda que a gente tinha, não só de profissional, como de pessoa, né? Uma pessoa maravilhosa, incrível. E aí a gente conversou com ele, ele topou fazer, e a gente tem uma relação até hoje, assim, de muito carinho, sou muito grata, e eu não consigo ver o espetáculo com uma outra roupa se não fosse assinada por ele, né? Então, ele vestiu, ele realmente vestiu o espetáculo que eu idealizei. Isso é incrível, voltando, né? Que a gente sempre precisa dos amigos e com os amigos a gente é mais forte. Igual uma amiga minha falou para mim, que quando uma pessoa cai sozinha, ela vai cair e vai ficar no chão. Mas quando tem mais pessoas segurando a mão dela, ela vai conseguir levantar de novo. Com toda certeza. E você tem alguma coisa para falar para todo mundo que esteja assistindo e tudo mais, para incentivar ou alguma coisa assim?
Ó, eu tenho sim. É, eu sinto assim que muitas as pessoas às vezes questionam diante de tudo que a gente viveu, a gente percebeu agora, né, ainda mais forte, o quanto a arte é importante para uma civilização, para as pessoas, né? O quanto a gente ter ficado isolado, cada um nessa quarentena, com essa pandemia toda, o quanto a arte é importante na vida das pessoas, foi importante para ajudar em vários momentos, né? Então, eu costumo dizer que se alguém fica em dúvida se quer ou não ser artista, artista no sentido de trabalhar com isso, né? De ter isso como ofício. Se você fica pensando se eu quero ou não fazer isso por N questões, seja financeira, né? Seja como me virar, eu fico sempre me perguntando aquelas questões que eu disse. É possível viver de arte? É possível viver de arte no Brasil ou em qualquer lugar do mundo? Eu acho que essa não é a questão. A questão é possível viver sem arte? Né? Essa é a pergunta. Então, quando alguém me pergunta, é possível, Ju, eu falo, é que eu não consigo imaginar a vida sem ser artista. Eu não consigo imaginar a vida sem respirar e produzir arte, né? Então, eu acho que sim, algo que se deve batalhar, que se é algo que você sente do fundo do seu coração, que é o seu ofício, que você precisa exercer aquilo, vai e faz. Vai e faz, porque em qualquer profissão vai ser difícil, qualquer profissão tem as suas lutas diárias, tem as suas dificuldades, e nessa não é diferente, mas também tem aquela situação de você não passar a semana inteira esperando chegar o final de semana, né? Ou passar o ano inteiro trabalhando, fala que está se matando de trabalhar para chegar às férias. É um lugar onde você trabalha com muita vontade, né? Não tem esse lugar de se matar de trabalhar, pelo contrário, é um lugar de eu vivo, eu respiro, eu trabalho horas e horas e horas e horas, mas com muita felicidade, com muito amor. Então, para quem quer começar, para quem quer fazer, acho que precisa encarar isso como uma filosofia de vida, né? Eu acho que é isso. Porque tudo pra gente mesmo, coisa simples, no começo é muito difícil. Mas é Sim, uma frase que, se eu não me engano, vinha ali no País das Maravilhas, que nada é impossível. Se você acha que é possível, vai ser possível. Não tem nada que você não consiga fazer. Basta você ir tentando, aprimorando nos conhecimentos sobre aquilo. E eu concordo totalmente com tudo que você falou. Amei fazer essa entrevista com você. Adorei que conhecer linda. mais sobre você. Durante essa semana eu estava pesquisando sobre você. E eu me identifiquei muito com você, porque a hora que a Beth enviou as pessoas que a gente podia entrevistar e tudo mais, eu bati o olho assim, no seu nome e falei assim, parece comigo, eu vou entrevistar ela. Que bonitinha, que linda, que bom. Nossa, eu fico super feliz. Muito, muito obrigada por ter participado com a gente. Muito obrigada a você que está assistindo também. Um beijão e pode contar comigo e com o ponto quando precisar. Olha, eu queria agradecer imensamente pelo convite, que delícia. E queria parabenizar vocês por fazer um programa assim, por fazer entrevistas, por fazer esse tipo de projeto. É maravilhoso, né? Eu acho que é isso que eu falei. São lugares que estão vivos, né? Que respiram arte. Estou muito, muito, muito feliz mesmo, muito emocionada de estar aqui, podendo falar com vocês, dividindo um pouquinho da minha história, contribuindo aí com vocês, e muito feliz de vocês existirem nesse momento também. Ai, a gente te agradece. Então é isso. Beijo. Um beijo, muito obrigada.